O cheiro de desinfetante e algo metálico invadiu minhas narinas. Um prenúncio sombrio antes mesmo de a luz me cegar. Lembro-me vagamente do barulho ensurdecedor, do impacto, da sensação de estar flutuando e, depois, nada. A escuridão me engoliu como um abraço gelado. Agora, o corpo pesava 1 tonelada. Cada músculo parecia ter esquecido como funcionar. Uma máquina apitava ritmicamente ao meu lado, um som que, de alguma forma, conseguia ser mais irritante do que tranquilizador. Estava no Hospital São Camilo. Um lugar que, até então, só conhecia de histórias e das visitas rápidas a parentes distantes. O acidente, como chamaram, foi um borrão. Algo sobre uma distração na estrada, um caminhão desgovernado. Parecia tão aleatório. Mas uma parte de mim, uma faísca que ainda teimava em existir, sentia que havia algo mais. Algo que não batia certo. A sensação de estar presa era avassaladora. Minha própria carne parecia uma prisão. Tentei mover um dedo, um músculo sequer. Nada. Apenas a consciência, flutuando em um mar de escuridão e sons abafados. Ouvi vozes distantes, familiares, mas distorcidas, como se viessem do fundo de um poço. Eram elas. O que elas estariam falando? A incerteza me corroía. Um veneno lento que se espalhava pelas minhas veias dormentes. Um peso no peito, uma angústia que não vinha do corpo, mas da alma. Aquele coma profundo, aquela imobilidade forçada, era um convite para ouvir. Ouvir o que, eu ainda não sabia. Mas a sensação de que a verdade estava ali, ao meu redor, me impelia a permanecer. A lutar, mesmo sem poder mover um músculo. A esperar. A escutar. O que quer que fosse, precisava saber. A escuridão era minha única aliada, meu esconderijo perfeito. O tempo, ali, parecia ter parado, ou talvez estivesse se arrastando numa lentidão torturante. Eu estava presa, meu corpo uma carcaça inerte, mas minha mente, essa sim, estava mais viva do que nunca. Os sons, antes abafados, começavam a ganhar forma, a se organizar numa espécie de trilha sonora macabra da minha própria existência. O bip constante da máquina ao lado, o murmúrio distante de enfermeiras, o rangido ocasional de um carrinho passando pelo corredor. Eram esses os sons que pontuavam minha nova realidade, um mundo de escuridão e silêncio aparente. Foi então que as vozes se tornaram mais claras. Distintas. Vinham de fora do meu quarto, no corredor. Eu não conseguia ver nada, mas podia sentir a proximidade. Uma voz que eu conhecia bem, a voz da minha mãe, Dona Carmen, soava tensa, quase sussurrando. E outra voz, mais grave, mais calculista, a do meu primo, Doutor Gustavo. Ele sempre foi bom em disfarçar, em parecer gente boa, mas ali, naquele sussurro carregado, a falsidade dele era quase palpável. Tudo resolvido, Gustavo, disse Dona Carmen, a voz embargada, mas não de tristeza. Era um alívio contido, uma satisfação disfarçada. O problema sumiu. Eu me contorci por dentro, uma agonia muda. Problema? Que problema? Eu. Aurora. Aquele acidente foi mesmo um acidente? Aquele pensamento, uma faísca minúscula, começou a se espalhar como fogo em palha seca. Gustavo respondeu, a voz baixa, mas firme. Sim, Carmen. O doutor Ricardo garantiu que o estado dela é estável. Coma profundo. Ninguém vai desconfiar de nada. O importante é que agora podemos seguir com os planos. Planos? Que planos eram esses que envolviam meu estado de coma? O ar ficou mais denso, mais difícil de respirar, mesmo que eu não pudesse controlar meus pulmões. Senti um arrepio percorrer minha espinha, um frio que não vinha do ambiente, mas de dentro. O doutor Ricardo, o médico que me tratava, estava envolvido nisso? Aquele homem de semblante sério, que parecia tão dedicado. E as finanças? Perguntou Dona Carmen, a preocupação genuína em sua voz agora. Era o dinheiro, sempre o dinheiro. O Gustavo garantiu que tudo está sob controle, não é? Que os bens não vão se desvalorizar com essa situação. Claro, Carmen, respondeu Gustavo, com um tom de quem fala com uma criança. Eu cuido de tudo. Os advogados já estão com a papelada. Com a Aurora fora de cena por um tempo, podemos reorganizar tudo. Vender algumas coisas,
investir em outros projetos. Ninguém vai questionar nada. Afinal, é para o bem dela, não é? Para não sobrecarregar a mente dela com preocupações. A ironia era cruel. Eles falavam de mim como se eu fosse um objeto, um obstáculo a ser removido temporariamente para que seus planos sujos pudessem seguir em frente. A raiva começou a borbulhar, uma onda quente que contrastava com o frio que me dominava. Eles estavam se aproveitando da minha fragilidade, da minha aparente impotência. A ideia de que eu estava ali, ouvindo tudo, incapaz de reagir, era torturante. É melhor a gente ir, disse Dona Carmen, a voz voltando a ser um sussurro apressado. Não podemos ficar muito tempo conversando aqui. E lembre-se, Gustavo, descrição total. Ninguém pode saber que conversamos sobre isso. Ouvi os passos se afastando, o som de seus sapatos no piso frio do hospital desaparecendo gradualmente. Fiquei sozinha novamente, com o eco das palavras deles martelando na minha cabeça. Problema resolvido. Planos. Finanças. Coma profundo. Cada frase era uma peça de um quebra-cabeça sinistro, e eu estava no centro dele, sem saber como sair. O bip da máquina ao meu lado, antes irritante, agora parecia um chamado à ação. Eu não podia ficar ali, uma prisioneira em meu próprio corpo, enquanto eles desmantelavam minha vida. Aquele silêncio, aquela imobilidade forçada, não seria meu fim. Seria o começo. O começo da minha investigação. O começo da minha luta. Eles achavam que tinham resolvido o problema, mas tinham acabado de criar um inimigo muito mais perigoso. Uma Aurora acordada, ouvindo, aprendendo e, acima de tudo, planejando. A vingança, antes uma ideia distante, agora se tornava uma necessidade urgente, um fogo que me consumia por dentro, me dando a força que eu precisava para sobreviver. Eu ia sair dessa. E quando eu saísse, eles iam pagar. Todos eles. O bip constante da máquina ao meu lado parecia um metrônomo infernal, marcando o tempo que eu passava presa naquele corpo inerte. A raiva, que antes fervilhava, agora se transformava numa espécie de gelo persistente, alimentado pelas palavras ouvidas. Eles achavam que eu era um problema resolvido, um obstáculo temporariamente afastado. Mal sabiam eles que eu estava mais presente do que nunca, absorvendo cada detalhe, cada intenção escondida. A porta do quarto se abriu com um leve rangido, e um cheiro diferente, um perfume floral que tentava mascarar o odor de hospital, invadiu o ambiente. Meus ouvidos, agora afiados pela necessidade de informação, captaram o som inconfundível de saltos altos batendo no piso frio. Era ela. Sofia. Ela entrou devagar, os olhos varrendo o quarto como quem procura algo. Quando finalmente pousaram em mim, vi um lampejo rápido, quase imperceptível, mas que não me escapou, um brilho de satisfação disfarçado de compaixão. Era o mesmo olhar que ela me lançava quando eu recebia elogios na escola, quando ganhava algo que ela cobiçava. A inveja, essa velha conhecida, estava ali, estampada em seus olhos, por trás da máscara de preocupação. Aurora, minha querida. Ela começou, a voz doce e melosa, como se estivesse falando com uma criança. Ela se aproximou da cama, e senti o perfume dela ficar mais forte. Seus olhos percorreram meu rosto, procurando por algum sinal de consciência, algum indício de que eu estava ouvindo. Mas eu mantive a imobilidade, a máscara de quem dorme profundamente. Que coisa horrível que aconteceu com você, meu amor, continuou Sofia, a mão pousando delicadamente em meu braço. Senti um arrepio percorrer minha pele, não de conforto, mas de repulsa. O toque dela era frio, calculista. Fiquei tão arrasada quando soube. Nem acredito que você está assim, tão indefesa. Ela suspirou, um som dramático que não me enganava. Podia sentir a falsidade em cada sílaba, em cada gesto. Ela falava de mim como se eu fosse uma vítima, mas seus olhos contavam outra história. Havia um brilho ali, um certo contentamento em me ver naquele estado. Era como se a minha desgraça fosse, de alguma forma, a sua sorte. Sua mãe está sofrendo muito, sabe? E o Gustavo? Ele está se desdobrando para resolver tudo. Ele te ama muito, Aurora. Ele quer o seu bem. Ela fez uma pausa, como se estivesse medindo o impacto de suas palavras. Ele tem cuidado de tudo, dos seus negócios, para que você não precise se preocupar quando acordar.
Ele é um anjo, não é? Anjo. Aquele homem que, junto com minha mãe, planejava me manter presa aqui, roubar meu dinheiro e desviar o foco do meu acidente. A ironia era tanta que quase me fez rir, se eu pudesse. Sofia continuou falando, contando as últimas novidades da família, os fofocas do bairro, tudo com aquele tom de quem compartilha segredos íntimos, mas com um subtexto claro de satisfação. Ela estava se deleitando com a minha situação, usando-a para se sentir superior, para se vangloriar de sua própria saúde e sorte. Ela ficou ali por um tempo, despejando suas palavras vazias, seus olhares calculistas. Eu me sentia como um inseto sob o microscópio, analisada, dissecada por aquela mulher ambiciosa. Mas eu não era mais a mesma Aurora de antes. Cada palavra dela, cada olhar, cada gesto forçado era combustível para minha revolta. Quando ela finalmente se levantou para ir, lançou-me um último olhar. Dessa vez, o brilho de satisfação era mais evidente, quase um sorriso malicioso. Descanse, querida. Logo você vai estar melhor. E quando acordar, tudo estará em ordem. Graças ao Gustavo. A porta se fechou, e o silêncio voltou, quebrado apenas pelo bip insistente da máquina. Mas agora, o silêncio não era mais vazio. Estava cheio de novas informações, de novas certezas. Sofia, com sua visita falsa e seus olhos traiçoeiros, tinha apenas reforçado o que eu já suspeitava. Eles estavam todos contra mim. E eu estava sozinha, mas não indefesa. Eu tinha meus ouvidos, minha mente e uma sede de justiça que crescia a cada instante. O jogo estava apenas começando. Os dias se arrastavam, um borrão de bipagens constantes e a sensação sufocante de estar presa. A mente, essa sim, trabalhava 1000 por hora, tentando juntar as peças daquele quebra-cabeça sinistro. As vozes de Dona Carmen e Gustavo, a visita falsamente preocupada de Sofia, tudo se misturava em um turbilhão de desconfiança. Mas havia uma peça que ainda não se encaixava direito. O médico. Doutor Ricardo. Ele parecia o profissional dedicado, o que me mantinha viva, mas algo na sua insistência me incomodava. Certo dia, ouvi a porta do meu quarto se abrir de novo. Não eram os saltos de Sofia, nem o barulho mais pesado de Dona Carmen. Eram passos firmes, um andar profissional. O doutor Ricardo. Ele se aproximou da minha cama, e eu senti sua presença mais do que vi. O cheiro de antisséptico era forte, mas por baixo dele, um leve aroma de café. Ele ajeitou o travesseiro com um cuidado quase excessivo, como se estivesse preocupado em não me perturbar, mesmo eu estando, supostamente, em um sono profundo. Como está a nossa paciente hoje? Ele perguntou em voz baixa, mais para si mesmo do que para qualquer um. Sua voz era calma, controlada, mas eu podia sentir uma tensão subjacente. Ele olhou para os monitores, os números piscando em uma dança silenciosa. Estável. Tudo dentro do esperado. Então, ele começou a falar, e era aí que a minha atenção se voltava, mais aguçada do que nunca. Precisamos manter essa estabilidade a todo custo, não é mesmo? Disse ele, e a pergunta soou mais como uma afirmação. O coma induzido está funcionando perfeitamente. O cérebro dela precisa de repouso total para se recuperar. Qualquer estímulo, qualquer agitação, pode ser prejudicial. Ele tocou meu braço de leve, e eu tive que me controlar para não pular de susto. Aquele toque, que deveria ser reconfortante, soava estranhamente possessivo. A mente é uma coisa complexa, Aurora. Às vezes, ela precisa ser protegida de si mesma. E de tudo mais. Ele ficou ali por mais alguns minutos, ajustando a quantidade de oxigênio, verificando as medicações. Mas o que me chamou a atenção foi a sua insistência em falar sobre a manutenção do coma. Parecia que ele não estava apenas cuidando de mim, mas garantindo que eu continuasse naquele estado. Era como se ele tivesse um interesse pessoal em me ver ali, parada, sem reação. Os pais estão muito preocupados, ele continuou, falando com a enfermeira que entrou discretamente no quarto. É importante que eles saibam que estamos fazendo tudo o que é possível. E que a recuperação dela depende desse repouso absoluto. Qualquer sinal de melhora, por menor que seja, deve ser monitorado de perto, mas sem pressa. A pressa pode ser inimiga da cura, nesse caso. Ele enfatizou a palavra cura de uma forma peculiar,
quase como se estivesse se referindo a algo que ele mesmo estava orquestrando. Eu comecei a desconfiar. Por que tanta preocupação em manter o coma? Porque ele falava sobre proteger a mente de tudo mais. De quem ou do que, exatamente? Naquele momento, uma ideia sombria começou a se formar na minha cabeça. E se o doutor Ricardo não fosse apenas um médico, mas parte do plano? E se ele estivesse ali para garantir que eu não acordasse antes que eles quisessem? Aquele homem, que eu confiava para me salvar, poderia ser mais um na lista de traidores. A sua calma, a sua eficiência, tudo aquilo que antes me transmitia segurança, agora parecia uma fachada muito bem construída. O bip constante da máquina ao meu lado, antes um som de vida, agora soava como uma contagem regressiva. Eu precisava sair dali. Precisava provar que não era um problema resolvido. Precisava quebrar aquela barreira de silêncio e impotência. A minha vida dependia disso. O bip da máquina, antes um som de vida, agora parecia o tic-tac de um relógio de tortura. Cada segundo era uma eternidade presa naquele corpo que não respondia. A desconfiança em relação ao doutor Ricardo crescia, se espalhando como uma sombra fria dentro de mim. Ele falava em proteger a mente, mas parecia mais que ele estava garantindo que ela ficasse trancada, silenciada. Aquilo não era cuidado, era controle. De repente, a porta se abriu de novo. Dessa vez, não era o doutor Ricardo. Ouvi a voz rouca e familiar de Dona Carmen, misturada com o tom arrastado de Gustavo. Eles estavam juntos. Meu coração deu um salto, um misto de medo e ânsia por mais informação. Você tem certeza que ele não desconfia de nada, Gustavo? A voz de Dona Carmen soou baixa, mas carregada de uma urgência que me arrepiou. O doutor Ricardo disse que o estado dela é estável, mas que qualquer coisa pode mudar tudo. Precisamos ter certeza que ninguém mais vai se meter. Gustavo riu, um som seco e sem alegria. Relaxa, mãe. O Ricardo é profissional. Ele sabe o que fazer para manter a Aurora quietinha no canto dela. E a Sofia tá cuidando de espalhar a história de que ela tá se recuperando devagar, que o trauma foi grande. Ninguém vai querer mexer com a gente. Mas e o detetive Marcos? Dona Carmen insistiu, a preocupação evidente. Ele anda perguntando demais. Vi ele ontem na rua, perto da delegacia. Ele não desiste fácil. O Marcos é um chato, mas ele não tem nada concreto. É tudo especulação. E eu já dei um jeito de distraí-lo um pouco. Uma pequena contribuição para uma causa que ele apoia. Ele vai ficar ocupado com outras coisas por um tempo. Gustavo respondeu, a voz cheia de arrogância. O importante agora é finalizar a papelada da venda daquela fazenda. A grana vai entrar e a gente se livra desse problema de vez. A Aurora vai acordar sem nada, sem poder provar nada. Um nó se formou na minha garganta. Venda da fazenda? Eles estavam planejando vender minhas terras? Aquele lugar onde eu passei tantas férias, que tinha tantas memórias. E eles falavam de mim como um problema. A raiva, que eu tentava controlar, começou a borbulhar de novo, mas agora misturada com uma dor profunda. E o dinheiro da transferência? O Ricardo disse que vai ser mais fácil com ela desacordada. Dona Carmen emendou, o tom de voz mudando para algo mais prático. Ele vai fazer o que a gente combinou. Ele tem as dele para receber também, né? Um bom médico, um bom amigo, Gustavo disse, e eu senti um arrepio percorrer meu corpo. O doutor Ricardo, o homem que eu confiava, estava envolvido nisso tudo? Aquele toque possessivo, a insistência em manter o coma. Era tudo parte de um plano maior. Quando ela acordar, se é que vai acordar, vai ser tarde demais. Tudo vai estar no nosso nome. E se ela tentar alguma coisa, a gente já tem a história pronta. O trauma, a instabilidade mental. Ninguém vai acreditar nela, Dona Carmen disse, com uma frieza que me gelou até os ossos. Ouvi o som de passos se afastando, a porta se fechando suavemente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eles não queriam que eu me recuperasse. Eles queriam me roubar, me silenciar, me apagar. A fazenda, o dinheiro, a minha própria vida. Tudo estava em jogo. Meus pensamentos corriam, frenéticos. O doutor Ricardo, Gustavo, Dona Carmen e Sofia, com seu olhar de satisfação.
Todos eles, de alguma forma, conspirando contra mim. Mas eles cometeram um erro. Subestimaram a minha força. Subestimaram a minha vontade de viver e de lutar. Aquele coma forçado era minha prisão, mas também a minha oportunidade. Cada palavra que eu ouvia, cada plano que eles traçavam, era uma arma que eu guardava. A vingança não seria apenas um desejo, seria uma estratégia. E eu ia usar tudo o que eles me deram de bandeja para derrubá-los. O jogo estava longe de acabar. Estava apenas começando. O silêncio que se seguiu à saída de Carmen e Gustavo era denso, pesado. Parecia que as próprias paredes do quarto de hospital estavam abafando a respiração, tentando esconder o segredo que acabará de ser sussurrado. A raiva, que antes fervilhava, deu lugar a um gelo que se espalhava pelas minhas veias. Vender a fazenda? Meus olhos se fecharam, tentando visualizar cada canto daquele lugar, as árvores antigas, o cheiro de terra molhada depois da chuva. Era mais do que terra, era memória, era a vida do meu pai. E eles queriam vendê-la como se fosse um pedaço de mobília velha. O bip constante do monitor cardíaco parecia zombar da minha impotência. Eu estava ali, presa, ouvindo meu próprio fim ser planejado, minhas raízes sendo arrancadas. Mas a frieza com que Carmen falou sobre a minha instabilidade mental se eu acordasse. Aquilo me atingiu de um jeito diferente. Era como se ela estivesse se preparando para me apagar de vez, me desqualificar antes mesmo que eu pudesse abrir a boca. De repente, a porta se abriu novamente. Dessa vez, o som era diferente. Passos mais lentos, hesitantes. Uma figura sombria se materializou na entrada, e meu coração, que já estava acelerado, disparou ainda mais. Era Carmen. Ela estava sozinha. Parecia que tinha esquecido algo, ou talvez voltado para ter certeza de que eu continuava ali, inerte. Ela se aproximou da cama, e o cheiro de perfume barato, misturado com um leve odor de cigarro, invadiu o ambiente. Seus olhos percorreram o quarto, como se procurasse por algo, ou alguém. Ela parou ao lado da minha cama, e eu senti sua respiração quente no meu rosto, mesmo sem poder demonstrar qualquer reação. Aurora! Ela murmurou, a voz embargada, mas não de tristeza. Havia algo ali, um quê de arrependimento misturado com uma estranha satisfação. Você não imagina o peso que eu carrego há tantos anos. Desde aquele dia. Meu corpo inteiro ficou tenso. Aquele dia. O dia em que meu pai morreu. A versão oficial sempre foi um acidente de carro, uma fatalidade na estrada. Mas a forma como Carmen falava, a hesitação em sua voz, me diziam outra coisa. Seu pai. Ele era teimoso demais, ela continuou, falando mais para si mesma do que para mim. Ele não queria assinar os papéis. Queria continuar com aquela fazenda, com aquelas terras que ele tanto amava. Achava que era um lugar sagrado, que a gente não podia mexer. Ela respirou fundo, e eu pude ouvir o som áspero de sua garganta. Gustavo era tão jovem, tão cheio de ambição. E eu só queria o melhor para ele. Para nós. A gente precisava daquele dinheiro, Aurora. Precisava se livrar das dívidas que ele teimava em não ver. Um nó se formou na minha garganta. Aquele acidente. Não tinha sido um acidente. Carmen, minha própria madrasta, tinha orquestrado a morte do meu pai. A ideia era tão grotesca, tão cruel, que por um momento, eu desejei poder gritar, mas o corpo não respondia. Foi um empurrãozinho, só isso, ela disse, a voz agora quase um sussurro, como se confessasse um segredo íntimo. Naquela noite chuvosa, lá na estrada de terra. Ele estava voltando da cidade. Eu o encontrei no caminho. Ele não quis me ouvir, ficou irredutível. Então, eu o empurrei. Ele perdeu o controle do carro. Foi rápido. Ninguém nunca soube. As lágrimas começaram a se formar nos meus olhos, mas ficaram presas ali, sem poderem cair. A confissão era um golpe baixo, um soco no estômago que me deixava sem ar. Ela tinha tirado a vida do meu pai por dinheiro. Por ganância. E agora, estava aqui, me mantendo em coma para roubar tudo que ele deixou. Você nunca vai saber de nada, minha querida, Carmen disse, e um arrepio percorreu minha espinha. Você vai ficar aí, quietinha, enquanto a gente arruma tudo. O seu nome vai sumir, e a fazenda vai ser nossa. Finalmente, tudo que era seu, será nosso.
Ela permaneceu ali por mais alguns instantes, um vulto escuro pairando sobre mim. O cheiro de cigarro e perfume barato parecia sufocar, misturado com a podridão da sua confissão. Finalmente, ela se afastou, seus passos ecoando no corredor enquanto ela saía, me deixando sozinha com o peso esmagador da verdade e a promessa silenciosa de vingança que começava a germinar em meu peito. O medalhão de ouro com o brasão familiar, que eu usava no pescoço, pareceu pesar mais, um lembrete constante do legado que precisava ser protegido. O quarto de hospital voltou a ficar em silêncio. Carmen se foi, mas suas palavras ecoavam na minha mente, um veneno destilado em confissão. A morte do meu pai não foi acidente. Foi um empurrão. Um empurrãozinho. A crueldade, a frieza com que ela disse aquilo. Me senti enjoada. Aquele medalhão no meu pescoço, o brasão da família, parecia pesar toneladas. Era tudo o que restava do meu pai, e eles queriam roubar até isso. Não sei quanto tempo se passou. O bip do aparelho cardíaco era a única coisa que me lembrava que eu ainda estava viva, presa naquele corpo inerte. A raiva, que antes era uma brasa, agora virava um vulcão prestes a explodir. Eles achavam que eu era fraca, que ia ficar ali, calada. Mas eles não conheciam a Aurora que estava ali dentro, ouvindo tudo, planejando. De repente, a porta se abriu de novo. Dessa vez, era a voz de Gustavo. Ele falava ao telefone, um tom de urgência misturado com aquela arrogância que eu já conhecia bem. Não, mãe, não se preocupe. O Ricardo tá cuidando de tudo. O dinheiro vai entrar. A papelada da fazenda já tá quase pronta. O comprador tá ansioso para fechar negócio. Meu coração deu um salto. A fazenda? Minha fazenda? Eles já estavam vendendo? A grana vai dar uma limpada boa na nossa situação. O Ricardo disse que é o jeito mais rápido de fazer isso tudo sumir. Ele tá montando um esquema pra gente lavar o dinheiro sem levantar suspeita. Aquele dinheiro que o pai deixou, a gente vai usar para nosso proveito. E a Aurora? Ela vai acordar sem nada, sem ter o que provar. Ouvir Gustavo detalhar o esquema de lavagem de dinheiro, falando do dinheiro do meu pai como se fosse dele, me deixou em choque. O doutor Ricardo, aquele médico que eu achava que estava me salvando, estava envolvido nisso tudo. Era uma rede de traição e ganância que me cercava. O importante é que ninguém mais vai nos incomodar. O detetive Marcos. Deixa ele pra lá. Dei um jeito de ele ficar ocupado com um caso antigo. E a Sofia? Ela tá fazendo o papel dela direitinho, espalhando que a Aurora tá se recuperando devagar, que o trauma foi pesado. Ninguém vai querer mexer com a gente. Ele riu, um som seco e cruel. Quando ela acordar, se é que vai acordar, tudo já vai estar no nosso nome. A fazenda, as contas, tudo. E se ela tentar falar alguma coisa, a gente diz que ela tá maluca, que o trauma deixou instável. Ninguém vai acreditar nela. A raiva subiu, quente e sufocante. Eles estavam planejando tudo nos mínimos detalhes, me roubando, me silenciando, me destruindo. Mas eles subestimaram a minha força. Subestimaram a minha vontade de lutar. Cada palavra deles era uma peça que eu guardava, uma arma para minha vingança. O jogo estava apenas começando. E eu ia ganhar. O som da voz de Gustavo, tão confiante e cruel, ainda ecoava na minha cabeça. A fazenda, o dinheiro do meu pai, tudo sendo desmantelado como um castelo de cartas. Mas ele mencionou Sofia. A Sofia que eu achava que era minha amiga, minha confidente. O que ela estava fazendo nisso tudo? A raiva borbulhava, mas agora vinha misturada com uma pontada de decepção. O bip do monitor cardíaco parecia mais lento agora, um ritmo preguiçoso que contrastava com a tempestade dentro de mim. Eu precisava saber. Precisava entender o que Sofia, a minha amiga, estava tramando. A porta do quarto se abriu de novo, mas dessa vez, não era Gustavo. Era Sofia. Ela entrou sorrateira, olhando para os lados como se esperasse ser pega. Parecia mais magra, mais pálida do que eu me lembrava. Ela se aproximou da minha cama, os olhos fixos no meu rosto imóvel. Um sorriso fino e amargo brincou em seus lábios. Aurora, ela sussurrou, a voz rouca, quase um sopro. Você não faz ideia do quanto eu esperei por isso. Ela riu baixinho, um som que me arrepiou. Sempre você, com tudo. A fazenda linda,
a casa dos sonhos, o carinho de todos. E eu? Eu sempre fiquei na sombra, esperando a minha vez. Mas a sua vez nunca chegava, não é? Ela se inclinou, o perfume dela, um floral enjoativo que eu sempre achei falso, invadindo o ar. Eu te via com Gustavo, com a Carmen, e sentia uma inveja que me corroía por dentro. Eles te tratavam como uma princesa, mas eu sabia a verdade. Eu via a falsidade nos olhos deles, e pior, eu via a sua ingenuidade. Você acreditava em tudo, não é? Uma lágrima solitária rolou pelo meu rosto, presa ali sem poder cair. Sofia anotou e seu sorriso se alargou. Ah, Aurora, você é tão patética. Tão fácil de manipular. Eu sempre soube que você não era tão forte quanto parecia. Por isso que eu aceitei o plano deles. A gente vai pegar tudo. O Gustavo e a Carmen. Eles me prometeram uma parte. Uma parte generosa, sabe? O suficiente para eu sumir e nunca mais ter que olhar para a cara de ninguém que me fez sentir pequena. Ela pegou minha mão fria, apertando-a com força. A pele dela estava fria também, mas não era a frieza do coma. Era a frieza da ganância. Eu vou espalhar para todo mundo que você teve um surto, que você ficou maluca depois do acidente. Ninguém vai duvidar, porque você sempre foi meio frágil. E quando você acordar, se é que vai acordar, não vai ter nada. Nem a fazenda, nem o dinheiro. Tudo vai ser nosso. Você vai ver, Aurora. A sua vida inteira, levada embora. E eu vou estar lá, vendo tudo de camarote. Ela soltou minha mão de repente, como se tivesse se queimado. Seus olhos brilhavam com uma excitação doentia. E o melhor de tudo, ela continuou, a voz mais alta agora, como se não se importasse mais em ser ouvida, é que eu vou ter a sua parte. A parte que você herdaria do seu pai. Aquele dinheiro que ele guardou com tanto carinho. A gente vai gastar tudo, vai viver a vida que você nunca viveu. E você vai ficar aí, presa, sem poder fazer nada. É justo, não acha? Você teve tudo, agora é a minha vez. Sofia se afastou, dando um último olhar para mim, um olhar de desprezo e triunfo. Ela saiu do quarto tão rápido quanto entrou, me deixando novamente sozinha com os meus pensamentos e a verdade cruel que se desdobrava ao meu redor. A Sofia, a minha amiga, era tão podre quanto o resto deles. Mas ela cometeu um erro. Ela me subestimou. E ela vai se arrepender amargamente de ter confessado tudo isso para mim. Eu não era frágil. Eu era uma sobrevivente. E a vingança estava apenas começando a tomar forma na minha mente. O quarto de hospital, antes um refúgio de silêncio e dor, agora se tornará um palco de confissões e traições. A voz de Sofia ainda ecoava em meus ouvidos. Cada palavra um prego a mais no caixão da nossa amizade. A raiva, antes um fogo lento, agora explodia em chamas vorazes. Eles acharam que eu era fraca, uma boneca quebrada esperando o fim. Mas eles não contavam com a força que a verdade, por mais cruel que fosse, me deu. Ainda deitada, com os olhos fixos no teto branco e sem graça, comecei a traçar meu plano. Cada mentira, cada roubo, cada palavra dita naquele quarto, eu as guardava como tesouros sombrios. Precisava de provas, de algo concreto que pudesse usar contra eles. A imagem daquele pequeno objeto que eu mantinha escondido, um disfarce perfeito, me veio à mente. O gravador de voz. Com um esforço que parecia mover montanhas, concentrei toda a minha energia em um movimento sutil, quase imperceptível. Minha mão, que parecia inerte, se moveu lentamente em direção ao travesseiro. Sob ele, escondido, estava o meu trunfo. Um gravador de voz disfarçado, pequeno o suficiente para passar despercebido, mas poderoso bastante para mudar tudo. O som do bip do aparelho cardíaco era a trilha sonora da minha nova vida. A cada batida, eu sentia a adrenalina correr nas minhas veias, me dando a força necessária para continuar. O gravador, agora em minhas mãos, parecia uma extensão do meu próprio corpo. Com os dedos trêmulos, mas firmes, ativei a gravação. O som ambiente do quarto, os murmúrios distantes dos corredores do Hospital São Camilo, tudo começou a ser capturado. A cada respiração, a cada movimento, eu sabia que estava documentando a minha salvação. O ar cheirava a desinfetante e a desespero, mas para mim, agora, era o cheiro da esperança. Lembrei-me das palavras de Gustavo,
do esquema de lavagem de dinheiro, do plano de vender a fazenda. Lembrei-me da frieza de Carmen, da confissão sobre meu pai. E de Sofia, a amiga que se revelou uma víbora. Tudo isso, agora, seria registrado. Cada detalhe, cada palavra dita em minha presença, seria gravado. A porta do quarto se abriu novamente. Meu coração disparou. Seria mais um deles? A ansiedade me tomou, mas logo a acalmei. Estava pronta. O gravador, escondido sob o lençol, captava tudo. A voz de Gustavo, mais uma vez, preencheu o espaço. Ele falava ao telefone, com a mesma arrogância de sempre. Mãe, relaxa. O Ricardo tá cuidando de tudo. O dinheiro vai entrar. A papelada da fazenda já tá quase pronta. O comprador tá ansioso para fechar negócio. Ele dizia. Eu ouvia, a cada palavra sentindo a raiva crescer, mas mantendo a calma. O gravador registrava cada sílaba. A grana vai dar uma limpada boa na nossa situação. O Ricardo disse que é o jeito mais rápido de fazer isso tudo sumir. Ele tá montando um esquema pra gente lavar o dinheiro sem levantar suspeita. Aquele dinheiro que o pai deixou, a gente vai usar para nosso proveito. E a Aurora? Ela vai acordar sem nada, sem ter o que provar. Um sorriso sombrio se formou em meus lábios. Eles estavam se entregando. E eu estava ali, ouvindo tudo, gravando tudo. A minha vingança estava apenas começando, e o gravador de voz disfarçado era minha arma secreta. Eles pensavam que eu estava indefesa, mas eu era a mais perigosa de todos ali. A noite no hospital era longa, mas para mim, era o amanhecer de um novo dia. Um dia de justiça. O cheiro de desinfetante e solidão era o meu mundo. Cada som, cada sussurro, cada passo no corredor parecia ecoar dentro de mim. Uma sinfonia macabra que eu, Aurora, ouvia mesmo sem poder abrir os olhos. Dias, semanas, sei lá quanto tempo se arrastava naquela cama fria de hospital. Aquele acidente que me jogou nesse limbo não saía da minha cabeça. As conversas que eu escutava, as confissões veladas, tudo se encaixava numa peça de quebra-cabeça doentia, e eu sentia que o quadro completo ainda não tinha sido revelado. E então, ele chegou. Um homem com um olhar atento, que parecia penetrar as paredes. Ouvi o burburinho no quarto ao lado, a voz da minha mãe, Dona Carmen, tentando soar aflita, mas com um tom de urgência que não combinava. Ouvi a voz dele, firme, profissional. Detetive Marcos Silva. Apresentaram. Meu coração, que eu jurava estar em repouso, deu um pulo. Um detetive. Finalmente. Ele parecia diferente dos outros. Não era o doutor Ricardo, com sua calma calculada, nem o doutor Gustavo, com seu sorriso falso. Marcos Silva tinha uma aura de quem não se deixa enganar fácil. Eu o senti antes mesmo de ouvir seus passos se aproximarem do meu quarto. Havia uma energia diferente nele, uma curiosidade que ia além do protocolo médico. Ouvi a conversa entre ele e o doutor Ricardo. As palavras eram técnicas, mas o tom era de desconfiança. O acidente foi muito peculiar, doutor, disse Marcos, a voz baixa, mas claro o suficiente para eu captar cada sílaba. Uma queda tão limpa. E a paciente, em estado de coma tão profundo. Algo não me parece certo. Doutor. Ricardo tentou disfarçar, mas eu sentia hesitação. São casos raros, detetive. A medicina tem seus mistérios. Mistérios que eu gosto de desvendar, retrucou Marcos, sem tirar o tom profissional. Vou precisar ter acesso a todos os relatórios. E a quem esteve com a paciente nas últimas horas antes do incidente. Eu senti um fio de esperança se acender em meio à escuridão. Alguém estava investigando de verdade. Alguém que não parecia fazer parte do jogo sujo da minha família. Eu sabia que ele, o detetive Marcos Silva, sentia que algo não se encaixava. E eu estava ali, ouvindo tudo, esperando o momento certo para que ele encontrasse a peça que faltava. A peça que eu era. Ele se aproximou do meu leito. Senti a presença dele, um arrepio percorreu minha pele, não de medo, mas de expectativa. Ouvi sua respiração calma, e por um instante, imaginei seus olhos me observando. Será que ele veria a Aurora viva ali dentro, presa, mas atenta? Será que ele sentiria a verdade que emanava de mim, mesmo em silêncio? Ele ficou ali por um tempo, um silêncio carregado de significado.
Um silêncio que, para mim, gritava: eu vou descobrir. E eu precisava que ele descobrisse. A minha vingança dependia disso. Ele era minha chance. A peça que faltava para expor toda aquela podridão. O silêncio no quarto do hospital, antes um abismo assustador, agora era meu aliado. O detetive Marcos Silva foi embora, mas deixou um rastro de esperança. Ele sentiu. Ele sabia que algo estava errado. E eu sabia que ele era minha chance. Os dias seguintes foram um borrão, uma dança delicada entre a consciência e a simulação. Eu continuava ali, imóvel, ouvindo o bip constante do aparelho cardíaco, o som que me prendia àquela realidade forçada. Mas algo mudava. Uma força sutil, quase imperceptível, começava a pulsar em mim. Seu Joaquim, o jardineiro da fazenda, um homem que sempre me tratou com um carinho silencioso, que via além do meu sobrenome rico. Ele vinha me visitar, sempre com uma desculpa esfarrapada para estar ali. Trazia flores murchas, contava histórias sem sentido sobre as plantas. Mas seus olhos, aqueles olhos profundos e cheios de sabedoria antiga, me diziam outra coisa. Ele me via. Ele sabia que eu não estava em coma. Um dia, enquanto o quarto estava vazio, senti uma mão pousar suavemente sobre a minha. Era seu Joaquim. Seu toque era firme, mas gentil. Ele sussurrou baixinho, palavras que apenas eu podia ouvir, palavras que me deram um alento que nem o gravador de voz conseguia captar. Aurora, minha menina. Eu sei. Eu vejo tudo. A gente tem que ter calma. A hora certa vai chegar. Aquele toque, aquelas palavras, foram como um bálsamo. Eu não estava sozinha. Havia alguém ali que via além da encenação, alguém que acreditava em mim. Com um esforço que parecia quebrar barreiras invisíveis, concentrei toda a minha energia em um movimento minúsculo. Um leve tremor nos dedos. Nada que pudesse chamar a atenção, mas para mim, era um triunfo. Era o primeiro passo. Seu Joaquim, com sua astúcia silenciosa, percebeu. Um brilho nos seus olhos, um aceno quase imperceptível. Ele não disse nada, mas a comunicação foi clara. Ele me ajudaria. Aos poucos, com a ajuda dele, comecei a testar os limites do meu corpo. Pequenos movimentos, um piscar de olhos mais demorado, um suspiro mais profundo. Cada pequena conquista era um grito de guerra silencioso contra eles. O doutor Ricardo continuava vindo, verificando meus sinais vitais, anotando em seu prontuário com sua habitual calma fria. Ele nunca desconfiou. Aquele homem, que deveria cuidar de mim, era parte da trama. Mas agora, eu tinha um aliado inesperado. Seu Joaquim. Ele trazia notícias disfarçadas, comentava sobre os planos de Gustavo e Carmen como se fossem fofocas banais, mas eu sabia que ele estava me alertando. Ele me dizia quando Sofia vinha, quando Gustavo estava agitado, quando Carmen parecia mais nervosa. Eu aprendi a controlar minha respiração, a modular os sons que saíam de mim. O corpo estava se recuperando, mas a mente estava em alerta máximo. Cada dia era um desafio, uma performance. Eu fingia o sono profundo, mas meus ouvidos estavam aguçados, captando cada palavra, cada passo. A força que eu sentia não era física, era a força da verdade, a força da vingança que se aproximava. Uma tarde, seu Joaquim deixou cair um pequeno objeto perto da minha cama. Um jogo de chaves antigas, que ele disse ter encontrado no depósito. Eu sabia que era um presente. Um sinal. Um lembrete de que a fazenda, o meu legado, ainda estava lá, esperando por mim. Segurei as chaves com a ponta dos dedos, sentindo o metal frio contra minha pele. Elas eram um símbolo, uma promessa. A promessa de que eu voltaria, e que tudo seria diferente. Eu estava acordando, lenta e silenciosamente, e eles não faziam ideia do perigo que se aproximava. O jogo estava apenas começando, e eu tinha todas as cartas na mão. Aquele jogo de chaves antigas nas minhas mãos era mais que metal frio. Era um mapa. Um mapa para minha própria vida, que eles tentaram roubar. Com a ajuda silenciosa de seu Joaquim, que agora entendia a dimensão do meu despertar, comecei a agir. O gravador de voz, aquele pequeno objeto que eu mantinha escondido sob o travesseiro, era minha arma secreta. As confissões que eu tinha gravado, as palavras cruas de Carmen, Gustavo e Sofia, eram a munição. A fazenda, o meu lugar, ainda estava lá,
um santuário esperando para ser recuperado. Mas antes, a limpeza tinha que começar. A ideia era simples, mas exigia precisão cirúrgica. Eu precisava que a verdade viesse à tona, mas de um jeito que me protegesse, que me desse o tempo necessário para me recompor totalmente antes de encarar o circo que eles armariam. Com o corpo ainda fraco, mas a mente afiada como nunca, pedi a seu Joaquim que me trouxesse um celular simples, daqueles antigos, sem muitas firulas. Ele entendeu na hora. No dia seguinte, ele apareceu com o aparelho, escondido em um saco de batatas. O coração disparou. Era minha chance de dar o primeiro passo. Enquanto o quarto estava vazio, aproveitei. Liguei o gravador e comecei a transferir os áudios para o celular. Cada confissão, cada detalhe sombrio, tudo. Era um trabalho lento, meticuloso, feito com dedos que ainda tremiam um pouco, mas com uma determinação que me dava força. A voz de Carmen, detalhando como tudo começou com a morte do meu pai, era mais difícil de ouvir. A frieza com que ela falava sobre o acidente que me colocou ali, era de gelar a alma. Gustavo, com sua lábia de sempre, explicava o esquema de lavagem de dinheiro, como ele usava os bens da família para seus esquemas sujos. E Sofia, Sofia. A inveja e o ódio transbordando em cada palavra sobre como ela sempre quis tudo que era meu. Era uma sinfonia macabra, e eu era a única plateia consciente. Quando terminei de transferir tudo, veio a parte mais delicada, o vazamento. Eu não podia me expor ainda. Precisava de tempo. Pensei em quem poderia confiar, quem teria a capacidade de agir sem questionar. Lembrei-me de um jornalista investigativo que eu conhecia de longe, um cara conhecido por não ter medo de expor podres, mesmo os mais poderosos. Era um risco, mas era um risco calculado. Com o celular em mãos, digitei uma mensagem anônima. Usei um aplicativo que mascarava o número, garantindo meu anonimato. O texto era direto. As confissões que podem derrubar a família Oliveira. Ouçam e julguem. A verdade está aqui. Anexei os arquivos de áudio. Enviei para o jornalista. Um silêncio tenso se instalou no quarto depois disso. O bip do monitor cardíaco parecia mais alto, mais agoniante. Eu me sentia exposta, vulnerável, mas também poderosa. Era como se eu tivesse jogado uma bomba e agora esperava o estrondo. Cada passo no corredor me fazia prender a respiração. Seria o detetive Marcos? Seria algum deles descobrindo que eu estava mais viva do que parecia? Os dias seguintes foram de pura ansiedade. Eu continuava minha rotina de coma, mas minha mente fervilhava. O que aconteceria agora? O jornalista agiria? A polícia seria acionada? Eu sentia que estava no fio da navalha. A minha vingança estava em movimento, mas a qualquer momento tudo poderia desmoronar. A esperança, porém, era um fogo que se recusava a apagar. Eu sabia que a verdade, uma vez solta, não podia ser contida. E essa verdade, gravada em minha voz, ecoaria para expor a podridão que me cercava. O jogo estava virado. Os dias seguintes foram uma eternidade de silêncio tenso. Eu continuava ali, no quarto do hospital, a cada respiração calculada, a cada movimento mínimo, fingindo sono profundo. Mas por dentro, era um vulcão prestes a explodir. A mensagem que enviei com o celular simples do seu Joaquim, com as confissões gravadas, parecia ter caído em um abismo. Nenhuma notícia, nenhum sinal. A ansiedade roía minhas entranhas. Será que o jornalista tinha jogado tudo fora? Ou pior, será que ele tinha sido silenciado? O detetive Marcos Silva apareceu algumas vezes, com aquele olhar penetrante de sempre, mas parecia mais confuso do que antes. Ele fazia perguntas sobre o meu acidente, sobre quem poderia querer me fazer mal, e eu, com um esforço imenso, respondia com os olhos, com um piscar mais lento, um movimento quase imperceptível dos lábios. Ele sentia que algo estava errado, mas não sabia o que. De repente, a atmosfera mudou. Um burburinho diferente começou a circular pelos corredores do Hospital São Camilo. Pessoas em jalecos que eu não reconhecia, com semblantes sérios, entravam e saíam do meu quarto com mais frequência. O doutor Ricardo, antes tão calmo, parecia inquieto. Suas mãos tremiam levemente ao verificar meus sinais vitais. Carmen e Gustavo vinham me visitar com menos frequência, e quando vinham, seus sorrisos eram forçados, seus olhos escondiam um medo crescente.
Sofia, então, sumiu completamente. Um dia, o detetive Marcos entrou no quarto com um brilho nos olhos que eu nunca tinha visto. Ele não disse nada, apenas me olhou com uma intensidade que parecia atravessar a minha simulação. Ele sabia. Ele sentiu que a verdade estava prestes a vir à tona. Mais tarde naquele dia, ouvi vozes alteradas do lado de fora do quarto. Eram Carmen e Gustavo, discutindo feio. Como isso pôde acontecer? De onde veio essa denúncia? Gritava Gustavo, a voz embargada pelo desespero. Eu não sei. Alguém deve ter escutado alguma coisa. Aquela garota. Ela não era tão burra quanto pensávamos, respondeu Carmen, a voz fria e calculista, mas com um tom de pânico que ela tentava disfarçar. Meu coração disparou. A denúncia anônima. A minha bomba tinha explodido. A polícia estava agindo. Eles estavam investigando. A teia que Carmen, Gustavo e Sofia teceram com tanto cuidado, com tanta maldade, começava a se desfazer. O jornalista, aquele que eu contatei anonimamente, agiu. Ele não se expôs, mas fez o que eu esperava. Entregou as gravações para as autoridades. O detetive Marcos voltou ao meu quarto, desta vez acompanhado de outro homem, mais velho, com um distintivo de delegado. Eles não disseram muito, apenas observaram meu estado, mas o ar estava carregado de uma expectativa palpável. Eu podia sentir que a justiça, lenta e pesada, estava se aproximando. A fazenda, meu lar, meu legado, estava mais perto de ser recuperado. Aquele jogo de chaves antigas que seu Joaquim me deu, que eu guardava escondido, parecia agora um símbolo de esperança. A esperança de que eu não seria mais uma vítima, mas a Aurora que sempre fui, forte e dona do meu destino. Eles pensaram que me enterraram viva, mas na verdade, me deram a chance de desenterrar a verdade e enterrar todos eles. A vingança, que parecia um sonho distante, agora era uma realidade iminente. A cada passo que a polícia dava para desvendar os crimes, eu sentia uma força nova me invadir. Era o fim do meu pesadelo e o começo do pesadelo deles. O quarto de hospital parecia uma prisão dourada. O cheiro de desinfetante e a luz fria eram constantes, mas eu já não sentia mais nada disso. A dor física se tornará um ruído distante, abafado pela tempestade que se formava dentro de mim. Por semanas, fingi um sono profundo, um abismo de inconsciência que me permitiu ouvir as mentiras, as confissões, a podridão que se escondia por trás dos sorrisos falsos da minha própria família. Hoje, o jogo acabava. A máscara caía. O doutor, Ricardo, com seu jaleco impecável e um olhar que já não me enganava, estava ao meu lado, verificando sinais vitais. Dona Carmen, a matriarca que um dia amei, segurava minha mão com uma força que parecia mais posse do que afeto. Gustavo, meu irmão, o sorriso charmoso de sempre, mas com um brilho de impaciência nos olhos. E Sofia, a prima que sempre me olhou com inveja, com um semblante de falsa preocupação. Eles achavam que eu era apenas um corpo inerte, um obstáculo temporário para seus planos. Que engano deles! O silêncio no quarto era pesado, carregado de expectativas não ditas. Eu podia sentir a tensão no ar, a ansiedade deles em manter a farsa. Aquele era o momento. Respirei fundo, um movimento sutil que eles não notariam. O corpo estava fraco, mas a mente estava mais afiada do que nunca. Com o esforço que me consumiu quase toda a energia, abri os olhos. Lentamente, como se estivesse despertando de um sono muito longo. O choque nos rostos deles foi a primeira recompensa. Dona Carmen soltou um grito abafado, apertando minha mão com mais força. Gustavo deu um passo para trás, o sorriso sumindo abruptamente. Sofia arregalou os olhos, a máscara de compaixão rachando. Aurora! Dona Carmen exclamou, a voz embargada por uma emoção que eu sabia ser falsa. Graças a Deus! Você acordou! Eu a encarei, meus olhos fixos nos dela. Aquele olhar de matriarca que sempre impôs respeito, agora, para mim, era apenas a máscara de uma criminosa. Acordei, mamãe. Minha voz saiu rouca, fraca, mas carregada de um veneno que eu vinha guardando. E ouvi muita coisa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O doutor, Ricardo, que até então se mantinha discreto, se aproximou, a expressão profissional, mas com uma sombra de incerteza. Aurora,
Você precisa descansar. Foi um longo período de coma, ele disse, tentando retomar o controle. Coma? Eu ri, um som seco e sem alegria. Que coma, doutor? Um coma onde eu ouvi tudo? Ouvi a senhora, mamãe, contando para o Gustavo sobre o veneno. Sobre como o papai não foi um acidente. O rosto de Dona Carmen empalideceu. Seus lábios tremeram. Gustavo deu um passo à frente, pronto para intervir, mas eu o cortei. E você, Gustavo? Ouvi você falando sobre os desvios, sobre como ia usar a minha fortuna para cobrir os seus rastros. A lavagem de dinheiro, as contas no exterior. Tudo. Os olhos de Gustavo faiscaram com raiva e pânico. Ele tentou uma explicação, mas as palavras não saíam. E você, Sofia? Minha voz se voltou para a prima, que agora estava pálida como cera. Ouvi você planejando como ia me dar o golpe final, como ia roubar tudo que era meu assim que eu fosse declarada incapaz. Inveja é um veneno forte, não é? Sofia recuou, tropeçando em seus próprios pés. O doutor. Ricardo parecia confuso, mas o brilho de compreensão em seus olhos era inegável. Ele sabia que algo estava errado. Ele era o médico, mas também era um cúmplice, ou pelo menos um facilitador. Eu estava aqui, continuei, a voz ganhando força, o corpo ainda fraco, mas a alma vibrando com a verdade. Estava aqui, ouvindo cada palavra, cada plano, cada confissão. Dona Carmen começou a chorar, um choro desesperado, mas eu sabia que era encenação. Aurora, você está confusa. O remédio. O remédio, eu a interrompi, sentindo uma onda de força me percorrer. O remédio que você pediu ao doutor Ricardo para me dar, para me manter sedada, quieta, enquanto vocês tramavam tudo. O doutor Ricardo desviou o olhar, incapaz de sustentar o meu. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Era o silêncio do medo, do reconhecimento da derrota. A cortina de mentiras havia sido rasgada, e a verdade, nua e crua, estava exposta para todos verem. Eu não estava mais em coma. Eu estava acordada, e a minha vingança estava apenas começando. O jogo virou. O ar no quarto do hospital, antes carregado de tensão e dissimulação, agora vibrava com a eletricidade da verdade exposta. A máscara de Dona Carmen desmoronou por completo, revelando o desespero de quem sabe que o jogo acabou. Gustavo, o sorriso sumido, encarava o vazio, a arrogância substituída por um medo palpável. Sofia, encolhida num canto, parecia querer desaparecer. O doutor Ricardo, o cúmplice silencioso, finalmente desviava o olhar, sua pose profissional abalada pela avalanche de confissões. A porta do quarto se abriu com estrondo, e o detetive Marcos Silva entrou, acompanhado por outros policiais. O semblante sério e a firmeza em seus passos anunciavam o fim do pesadelo para mim e o começo do inferno para eles. Não houve gritos, nem resistência. Apenas o silêncio pesado de quem foi pego em flagrante, a farsa desfeita em segundos. Dona Carmen foi a primeira a ser levada, seus soluços ecoando pelo corredor, um som patético que não me tocava mais. Gustavo tentou uma última jogada de mestre, uma tentativa de barganha com o detetive, mas foi rapidamente contido. Sofia, tremendo, foi escoltada para fora, o olhar de inveja substituído por um pavor infantil. O doutor Ricardo permaneceu ali por um momento, o rosto pálido. Ele sabia que sua participação no plano, mesmo que passiva, não passaria impune. Marcos me lançou um olhar de reconhecimento, um aceno quase imperceptível de quem cumpriu sua missão. Aquele homem, com sua persistência, foi a chave para tudo. O jornalista que recebia a gravação, ele agiu. Ele não se expôs, mas fez o que eu esperava. Entregou as gravações para as autoridades. Os dias seguintes foram um turbilhão de depoimentos, burocracia e a lenta, mas firme, recuperação do meu corpo. A fazenda, meu lar, meu legado, estava em processo de recuperação. Aquele jogo de chaves antigas que seu Joaquim me deu, que eu guardava escondido, parecia agora um símbolo de esperança, um portal para um futuro que eu quase perdi. As notícias corriam rápido. A família Oliveira, outrora respeitada, agora era sinônimo de fraude, roubo e até assassinato. O nome do meu pai, manchado por anos de mentiras, finalmente seria limpo. Eu estava livre.
livre das mentiras, livre da opressão, livre daquele peso no peito que me sufocava há tanto tempo. O Hospital São Camilo, que por meses foi meu purgatório, agora era apenas um lugar de passagem. A alta médica veio, e com ela, a sensação de renascer. A luz do sol parecia mais brilhante, o ar mais puro. Voltar para a fazenda foi agridoce. As memórias dos meus pais, das alegrias que ali vivi, se misturavam à dor das traições. Mas agora, eu via tudo com outros olhos. A terra, o gado, a casa imponente, tudo era meu por direito, e eu estava pronta para honrar o legado dos meus pais. A estrutura estava desmoronando, mas eu tinha as ferramentas para reconstruir. Seu Joaquim, com seu sorriso sábio, me esperava na entrada. Ele não precisou dizer nada. Aquele abraço apertado, a gratidão em seus olhos, diziam tudo. Ele foi meu anjo da guarda silencioso, o guardião das memórias e da verdade. A vida não seria fácil. A reconstrução seria um processo longo e doloroso. As cicatrizes da traição ainda estavam ali, mas elas não me definiam mais. Eu era Aurora, a filha que sobreviveu, a mulher que lutou e venceu. A força que descobri dentro de mim, naquele quarto de hospital, era inabalável. Era a força de quem enfrentou o pior e emergiu mais forte. O futuro se abria como um campo vasto e promissor. Eu tinha planos para a fazenda, para a comunidade, para mim mesma. Aquele medalhão de ouro com o brasão familiar, que Dona Carmen tentou tirar de mim, agora repousava em meu pescoço, um lembrete constante de quem eu sou e de onde venho. Não havia mais espaço para o medo, apenas para a esperança e a determinação. A Aurora que acordou naquele dia no hospital não era mais a mesma. Era uma nova Aurora, renascida das cinzas, pronta para escrever o seu próprio capítulo, um capítulo de justiça, paz e recomeço. A vingança fora doce, mas a verdadeira vitória era a vida que eu agora podia viver, livre e dona do meu destino. Ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais vídeos como este. Deixe seu comentário dizendo o que achou do vídeo e o que gostaria de ver nos próximos vídeos. Lembrando que temos outros vídeos nesse estilo que você vai gostar de assistir, é só entrar em nosso canal que garanto que vai gostar. Até o próximo vídeo.